E a gente vai receber o Paulo Filho, que é educador financeiro, já esteve com a gente aqui no Chega Mais e está de volta nessa noite dessa quarta-feira. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Thiago, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com você. Imagina, a gente que agradece a sua participação. E o Paulo hoje vem com 7 dicas aqui, que o pessoal tá tudo curioso, tá todo mundo já querendo saber, né? Porque como faz, são 7 dicas para economizar com o supermercado na hora de fazer as compras de fim de ano. Boas dicas, hein? Fim de ano as coisas estão tão caras, né? Imagina agora, principalmente no final do ano, como sobe aí. Como que faz, Paulo? Como que eu faço para economizar, então, durante essas compras? Tiago, eu vou trazer aqui 7 dicas para o pessoal e um detalhe importante, gente, se pelo menos uma dessas 7 dicas você conseguir colocar em prática na sua vida, eu tenho certeza que já vai dar muito retorno, você já vai conseguir sim economizar. E é óbvio, se conseguir colocar mais em prática, melhor, né, Tiago? Então, peraí, são 7 dicas. Se uma delas eu conseguir, já tá valendo. Já está excelente. Já está excelente. Quem sabe, né, a gente consegue colocar 2 em prática, aí fica melhor ainda. Sim. Vamos começar desvendando, então, essas 7 dicas para economizar no supermercado na hora de fazer as compras de fim de ano. Vale só para o final do ano ou vale durante todas as compras? Tiago, nós trouxemos esse tema mais focado no fim de ano porque é aquilo que você disse, né? As coisas estão tão caras recentemente. E seria muito bom se a gente conseguisse economizar agora no final de ano, de repente para conseguir aí comprar um presente melhor para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Então, economia é sempre bom, né? Só que é aquilo, essas 7 dicas, elas valem para o ano todo. Então, não é só exclusivamente para o fim de ano não, tá? E o bom é que você pode fazer uma caixinha para você entrar o ano, né? Pelo menos não entrar no vermelho. Sim, porque chega agora final do ano, o pessoal tem 13º, mas às vezes acaba gastando muito mais porque tem presentes, tem a ceia, né, e acaba gastando muito mais do que recebe, que é o valor do 13º. E a gente não pode esquecer também, Tiago, além de tudo isso que você comentou, dos IS que vem lá em janeiro, né? É verdade. Que é IPVA, IPTU e por aí vai. Então tem que se organizar bem agora no final de ano para sobrar dinheiro em janeiro para poder pagar os impostos e ficar tudo bem, começar o ano com o pé direito. A gente começa então com a primeira dica. Qual é a primeira dica para economizar nas compras de final de ano? Olha só, essa primeira dica, ela é muito interessante, Thiago. E assim, todas as dicas que eu vou trazer aqui para vocês, eu já testei e eu testo constantemente, pratico na minha vida. A primeira dica é: não vá ao supermercado com fome. Não vá ao supermercado com fome. Essa é boa, né? Essa eu conhecia porque eu já trabalhei numa rede de supermercado. Então a gente sabe que quando o cliente vai com fome, a tendência é ele comprar mais, né? Porque ele está ali com apetite, com vontade de comer, então ele acaba olhando, né, todas aquelas delícias ali, ele acaba comprando mais do que deveria. É por esse motivo? Exatamente isso, Thiago. Nós, seres humanos, a gente acaba fazendo muitas compras por impulso e às vezes você não sabe exatamente nem por que comprou determinada coisa, não é mesmo? E quando você vai, por exemplo, no supermercado com fome, esse impulso, é muito mais fácil de você cair aí nas diversas tentações que existem ao nosso redor no supermercado. Então é justamente nesse sentido que entra a dica número 1. Por isso que alguns supermercados, eles não aderem colocar lanchonetes dentro do próprio supermercado, para fazer com que o cliente ele tenha essa fome de compra, né? Essa fome ali no próprio estômago dele, mas que isso faz acarretar nas compras, para que ele leve muito mais. E eu não sei se você já reparou, Thiago, vira e mexe, eu estou reparando esse tipo de coisa no supermercado. Às vezes você olha dentro do mercado, e até mesmo mercado que não tem lanchonetes, igual você comentou, né? Mas assim, as pessoas consumindo produtos, alimentos ali dentro mesmo. Pega um chocolate na prateleira, abre esse chocolate ali mesmo e já começa a comer antes mesmo de passar no caixa, né? Então essa dica entra justamente aí. Tá aí a primeira dica revelada para você: não vá ao supermercado com fome. Nós temos a segunda dica, que é... Vamos lá, Thiago. A dica número 2 também é muito importante. Essa segunda dica, ela entra muito na parte de planejamento antes de você ir ao supermercado. Sim. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta são muito direcionadas nessa etapa de planejamento, tá? A segunda dica é: faça uma lista de tudo aquilo que você deseja comprar no supermercado antes mesmo de sair de casa, Thiago. Peraí que eu acho que a gente teve só uma alteração aqui, que é o do escove os dentes. Você tem nós vamos chegar lá. A lista, então peraí, foi na minha ficha que está errado. Então faça uma lista de produtos antes de ir ao supermercado.
Por quê? Vamos lá, Thiago. Eu devo fazer essa lista. É muito parecida com a primeira também, funciona da seguinte forma. As tentações dentro de um supermercado para você consumir coisas que não estavam dentro do seu planejamento, elas são muito fortes, tá? Elas acontecem o tempo todo. Sim. Então, quando você se organiza e faz um planejamento, eu estou falando coisa simples, tá? Não tem que fazer um mega planejamento, nada disso não. É uma listinha que você faz no papel, não sei se você já viu no supermercado, é algo muito comum. As pessoas com uma lista mesmo, escrita, com cada um dos produtos que você precisa comprar naquele seu momento durante o supermercado. Hoje em dia, eu modernizei um pouco mais essa lista e eu faço como? Eu tenho, por exemplo, dentro do meu WhatsApp, eu mando essa lista para mim, eu até mando para minha noiva essa lista detalhada, e aí nós seguimos o plano e mantemos o foco para comprar somente os produtos que fazem parte dessa lista. Então é uma forma de se proteger contra esses impulsos que estão ao nosso redor também. E eu imaginava que a lista ela era válida somente para as pessoas que têm aquele esquecimento. Né, porque a gente sempre escuta falar, ó, faz a lista para não esquecer nada no supermercado. Mas então a lista serve também para economia, para a gente não sair comprando no impulso. Agora tem gente que faz a lista para realmente não esquecer, mas acaba seguindo a lista e comprando aquilo também que não está na lista, né? E já não está valendo. Sim, Thiago. Isso que você comentou também é outro ponto que ajuda, inclusive, a fortalecer a dica número 2, que é essa de você, de repente, esquecer coisas que, se você tem uma lista, você não vai esquecer, né? Mas, por exemplo, se você vai ao supermercado e acaba esquecendo de comprar coisas, naturalmente você vai precisar voltar no próximo dia, e aí é deslocamento, é combustível, é o seu tempo que você perde, é fila de supermercado. São mais chances de você gastar por impulso novamente, porque você voltou a frequentar o mercado de novo. Então, realmente, aí é mais um ponto que favorece. A dica número 2. Vamos lá, mais uma dica então. A dica de número 3 qual é? A dica número 3, Thiago, é essa que você havia comentado anteriormente, que é a questão, até uma dica um pouco fora do padrão, tá? Que é essa dica, gente. Não vá ao supermercado sem antes escovar os dentes. Eu estou pensando até agora, por que motivo eu tenho que ir no supermercado? Eu tenho que escovar os dentes para ir ao supermercado. Sim. Olha só, Thiago, eu conheço muitas pessoas que trabalham em empresas e tem até um horário de almoço bem curto, né? Então, imagina só, a pessoa trabalha das 7 ao meio-dia, depois da 1 até as 17 horas. E aí ela tem uma horinha só de almoço, um período ali bem curto. E aí ela tira essa uma hora de almoço para correr no supermercado e comprar tudo aquilo que ela precisa. Sim. Isso imediatamente após ter almoçado, né? E aí o que acontece é o seguinte, eu não sei você, eu sofro com isso, então é algo que eu tenho que me policiar o tempo todo. E depois que eu almoço, eu tenho muita vontade de comer doces. Seja um bombom, um chocolate, alguma coisa nesse sentido. Eu também. Tá vendo? E aí o que acontece é o seguinte, quando você imediatamente acaba de almoçar e corre no supermercado, não sei se isso acontece com você, comigo acontece o tempo todo, se eu não escovo os dentes, essa minha vontade de consumir doces, ela é muito forte. E aí eu estou dentro do supermercado, naturalmente eu vou pegar um chocolatinho a mais, vou pegar uma caixa de bombom a mais, alguma coisa a mais, e isso não estava no meu planejamento, né? Então é justamente aí que entra. Quando você escova os dentes, essa vontade imediata de consumir doces, ela é cortada muito, entendeu? Então entra aí a dica número 3. Então é aquilo. Olha, mas isso é interessante, porque eu achei, quando eu li o roteiro falando assim, né? Tem que escovar Sempre os escova dentes. os Eu dentes pensei que era antes de para ir não ao matar o supermercado. caixa na bafurada. No bafo? Eu falei assim, às vezes ele vai matar a pessoa, né? Então, assim, ó, você tem que enganar o seu paladar, seu olfato, seu negócio, para modo você não querer consumir outras coisas. Exatamente isso, Chico. Mas aí não pode espremer um limão na boca. Chega um pouquinho para cá, rícido. principalmente o pessoal dos doces, viu? A questão do escovar os dentes. Sabe quando você acaba de comer aquela pamonha salgada que você gosta? Nem sabe? me fala que eu já tô com fome. Então, aí você termina de comer a pamonha, não te dá uma vontade de comer um doce? Eu vou ser muito sincero, a hora que o compadre falou lá aquele negócio, não vai ao supermercado com fome, eu pensei, então nunca vou poder ir, porque eu tô com fome 24 sempre horas. com fome, né? Difícil. Então assim, é complicado, mas dá. Eu alterno entre a pamonha doce e a pamonha salgada. Fala em pamonha, Fifi, vem aqui um minutinho, por favor. Lembrou eu da tenho Fifi? que é o que é. Do que é o que é? Meu Deus. Eu tava ali pensando nessa questão. Baixa aí, Fifi, Eu falei vem cá. assim, é por isso, né, que o Chicó nunca levou a Creide no mercado. Pra ela não derrubar, né, as atendentes com o bafo. A Creide não tá Creide, aqui. é mentira. Você tem uns bom hálito, fica tranquila. Ô compadre, eu tenho uma pergunta pra você. Claro. Por que
Por quê? É charada, Chico? É charada, Eu claro. preciso me preparar então, mano. Lá vem as Por charadas do que Chico. que a Fifi Furacão abriu o pacote de bolacha Nikito, que ela gosta de bolacha Nikito? Por que que a Fifi Furacão abriu o pacote de bolacha Nikito dentro do supermercado? E aí eu quero saber o seguinte, por que tem que ser Nikito? Você tá fazendo propaganda, essa Nikito nem faz propaganda aqui no Chega Quem Mais. sabe faz agora. Por que que abriu a bolacha genérica? Vamos pôr Repete assim. novamente, Por pessoal que de que a casa. Fifi Furacão abriu o pacote de bolacha dentro do supermercado? Dentro do supermercado, por que que ela Por que abriu o que ela pacote? abriu? Porque ela Não faço a menor ideia. tava com fome. Porque tava com a glicemia baixa? Vai saber. Fome, glicemia baixa, não escovou os dentes com vontade de comer doce, É verdade. né, não seguiu aí a lista que o Paulo trouxe aqui pra gente. Porque eu tivesse acompanhado o Paulo, não comia, né? Faz sentido. Comia com zóio, que eu sei que isso daqui não vale um nada. Ela abriu o pacote de bolacha dentro do supermercado porque ela leu escrito lá, abra aqui. Pelo amor de Deus, gente. Cada Pelo vez amor pior, de Deus. viu? Tá cada vez pior. Eu Chico retirar-me-ei. Chico City, pelo amor de Deus. Foi o que eu pude trazer pra hoje, de supermercado. Eu posso fazer uma de filme. De filme? Fácil. Ah, É bem manda ver. simples ela, bem tranquila. O pai e o filho se despediram bem rapidamente. Qual que é o nome do filme? O pai, peraí, não deu pra... Vai lá, repete novamente. O pai e o filho se O pai e o despediram filho rapidamente. Se Qual que é o despediram nome do rapidamente. filho? Qual Do é filme? o nome do filme? Caramba, Chico. Foi tão rápido assim a despedida entre pai e Não filho? sei, não sei. Não sei. Não sei, despedida rápida. A despedida rápida do pai e do filho. Qual que é o nome do filme? Os filhos de Francisco? Não, Não, né? Filho de Francisco Fácil. não foi tão rápido. Aquele filme demorou pra caramba. demorou, né? Nossa Pelo Senhora. amor de Deus. Vai. Tchau, pai, tchau, filho. Tchau, pai. Tchau, filho. Eu vou indo, tá? Eu já senti. Tchau, Chico, até tchau. já, tá? Tchau, Thiago. Tchau, Deus Paulo. quer Fifi. tristeza. Então, depois de escovar os dentes, qual a próxima dica, Paulo? Vamos lá, Thiago. Dica número 4 para economizar aí com as compras de supermercado no final de ano. Certo. Lembra que na dica anterior nós falamos sobre a construção da lista, sobre o planejamento antes de ir ao supermercado? Eu queria complementar essa dica e também aquilo que eu falei no começo, né? Não são todas que você precisa colocar em prática, mas se colocar aí o máximo possível, tenho certeza que vai dar certo, que você vai conseguir economizar ainda mais. Sim. Em cima daquela lista que nós construímos na dica anterior, é importante que além de listar cada um dos componentes, que o pessoal faça uma leve anotação, ou pelo menos uma ideia, uma estimativa de quanto custaria, qual é o preço estimado de cada um daqueles componentes que você incluiu na sua lista. Por quê? Porque quando você faz o somatório total, você já vai para o supermercado com uma ideia estimada de quanto é que você pretende gastar naquela compra. E aí você já sabe como é que está o seu orçamento, você não vai extrapolar os seus custos durante a sua visita ao supermercado. Então, Entendeu? calcule de forma estimada o valor total a ser gasto antes de ir. Exatamente isso. Então, eu já tenho que colocar ali uma base mais ou menos. Ó, estou indo ao supermercado, eu tenho R$200 para gastar. Né? Então, eu posso estourar até 220, de 180 a 220. A média ali de 200. Sempre fazer essa proporção antes de sair. E isso daí, Thiago, hoje em dia está muito fácil de ser feito, principalmente com a internet. Quando você pega os supermercados, a grande maioria deles tem pelo menos algum tipo de e-commerce, ou seja, eles têm os seus produtos listados em um site onde você pode consultar o preço desses produtos antes de ir ao supermercado. É claro que não é 100% dos casos que todos os preços que estão listados no site são os preços que você vai encontrar no supermercado. loja física. Tem algumas diferenças, isso é Sim, natural. sim. Mas listando cada uma delas e depois somando tudo, você já tem uma boa noção de quanto é que você vai gastar naquela compra e não corre o risco de extrapolar, não é mesmo? Com certeza. A quinta dica, qual é a quinta dica? A quinta dica, Thiago, eu sei que algumas pessoas, infelizmente, vai ser um pouco mais complicado delas colocarem em prática, mas sempre que possível, eu tenho certeza que vai ajudar. Não leve crianças ao supermercado, Thiago. Por quê? Porque criança compra demais, Cara, pede demais. eu não vou citar o nome dos produtos, mas tem alguns produtos que são muito clássicos aí, que toda vez que você vai com uma criança no supermercado, independente da idade, ela acaba pedindo, ela acaba fazendo birra, acaba fazendo manha, e se você
puder, né? Eu sei que às vezes, dependendo da pessoa, fica difícil de deixar com alguém, mas se possível, pelo menos naqueles 30 minutinhos que você vai fazer as suas compras, deixe com alguém, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, com o pai e mãe, justamente para poder evitar esse tipo de compra que talvez aí não estaria no planejamento. Então deixa as crianças em casa, não vá ao supermercado e leve as crianças, porque de fato as crianças vão pedir mesmo, porque tem uma variedade incrível, né? E a criança, aquilo para a criança, brilha os olhos e a criançada vai querer realmente. A dica de número 6, Paulo? Dica de número 6, Thiago. A dica de número 6 também é muito interessante. E aqui vai um pouco contra o senso comum, né? Que aqui eu vou dar uma dica para você gastar mais. Só que você pode me perguntar, Paulo, mas você não está falando de economizar no final do ano? Como é que você vai me falar para gastar mais? E é exatamente isso, Thiago. Só que não é gastar com qualquer coisa. A dica número 6 é aproveite as promoções que existem. Aproveite as promoções. Porque, por exemplo, existem alguns produtos, isso não vale para todos os produtos, tá? É importante deixar isso claro também. Existem alguns produtos como, por exemplo, detergente. Detergente, sim. Se você tiver um na sua casa, 2 ou 10, você vai consumir, Thiago, na mesma velocidade. Não importa quantos você tem no seu estoque. Então, se você vai no mercado e encontra uma oportunidade de comprar detergente por um preço muito mais barato quando você leva, por exemplo, um pacote, talvez faça muito sentido você aproveitar essa promoção, entendeu? É aquela famosa embalagem econômica. Embalagem econômica, perfeito. Que a gente leva uma quantidade muito maior para casa, num preço muito mais acessível, muito melhor. Você citou aqui o detergente, que a gente encontra lá a embalagem com 6 detergentes. Sim. Quando é um sabão, né, sabão líquido, tem o de 3 litros, um preço de 1 litro é muito mais caro. Então faz com que as pessoas realmente levem mais produto para casa. Sim. Só que aqui vai uma ressalva importante, Thiago. Tem que tomar cuidado com essa dica para não cair em armadilhas. Por quê? Pega, por exemplo, isso eu vejo constantemente em supermercados. Chocolate. Compre 4 e pague 3. Aí você vê lá, né? Nossa, que bela promoção, né? O Paulo está falando para aproveitar as promoções, eu vou comprar essa promoção de chocolate. Sim. Só que quando você compra, por exemplo, chocolate, tem lá 4 pacotes de chocolate, normalmente você não consome esse pacote na mesma velocidade que se você tivesse apenas um. Naturalmente você vai acabar consumindo mais, entendeu? Com então certeza. Esse é o tipo de promoção que quando você aproveita, pode ser que ela jogue contra você. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, itens de consumo, por exemplo, itens de limpeza, né? Detergente, desinfetante, papel higiênico, entre outros, você não vai gastá-los com uma velocidade maior se você tiver mais estoque em casa. Então tá tudo bem aproveitar as promoções. Tá certo, então. Bora aproveitar as promoções aí, ó. E a dica de número 7... Dica de número 7, Thiago, e essa daqui também tem muitas pessoas que concordam, outras discordam, mas para mim é a melhor maneira de você conduzir um orçamento mensal, tá? É fazer menos visitas frequentes no supermercado ou dar preferências para compras maiores e assim, não ter que ficar indo no mercado todo dia. Eu conheço pessoas, Thiago, que vão ao supermercado, visitam o supermercado todo santo dia. E aí, qual que é o problema disso? Não tem nada de errado com isso. Mas imagina só, você vai no supermercado e aí, de repente, você foi lá, não seguiu as dicas anteriores, compra um bombom a mais hoje, uma caixa de bombom inteira a mais amanhã, um chocolate aqui, um salgadinho ali. E quando você vai todo dia, e soma ao longo dos 30 dias no mês, esse monte de itemzinho que você comprou que não estava no planejamento, seu orçamento vai estourar, com certeza. Então é justamente aí que entra a dica número 7. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Tem pessoas que vai ao supermercado não só uma vez ao dia, mas como vai várias vezes ao dia. Você fica sem entender. Você fala, como que a pessoa pode vir ao supermercado, pega a fila, aí parece que daqui 1 hora, 2 horas, volta a pessoa novamente está lá. Eu estou falando aqui porque eu já trabalhei em supermercado, tô dizendo para você, tinha hora que a gente viu o cliente 4, 5 vezes dentro do supermercado. Aí você ficava pensando, meu Deus, como pode, né, gostar tanto assim de um supermercado? Comprar mais vezes, então, a tendência é que eu vou gastar mais. Sim, Thiago, porque o supermercado, o layout das gôndolas, a distribuição de produtos ao longo do mercado, normalmente ela é feita, e os produtos também têm os rótulos muito chamativos,
para você ser incentivado o tempo todo a consumir, não é? Então, se você está todo dia no supermercado, você está diariamente recebendo esses diversos estímulos para consumir. E talvez você acabe aí consumindo coisas que não estavam no seu planejamento, gasta dinheiro à toa, né, com besteira. E até é engraçado, porque às vezes você vai consumir coisas que, por exemplo, vai te fazer ganhar mais calorias, vai dificultar você a perder aqueles quilinhos, ainda mais agora que a gente está falando de compras de fim de ano, né? Acaba até te atrapalhando no seu projeto verão, e aí você gasta mais, ganha uns quilinhos e não tem nenhum tipo de benefício. Então é justamente aí que entram todas essas dicas. Tá, então para você 7 dicas, hein? 7 dicas que foram dadas aqui no Chega Mais para você economizar nas suas compras de fim de ano no supermercado. Boa, hein? Os supermercadistas que nos perdoem, né? Hoje a gente atrapalhou um pouquinho para eles, Sim. Mas a gente precisava levar essa informação aí para a população. Tiago, a população está sofrendo muito com esse aumento de preços. Então essas dicas, principalmente agora nesse período de fim de ano, que entra 13º, entra mais dinheiro na mão das pessoas, é importante que elas aprendam a organizar melhor, administrar melhor e, por exemplo, não gastar com besteira, né, com coisas supérfluas. E é justamente aí que entram essas 7 dicas. Bacana, show de bola. Eu sei que lá nas suas redes sociais tem vários projetos, né, para as pessoas poder economizar. Então corre lá para seguir o Paulo, é @eupaulofilho_. Isso? Tiago, exatamente. @eupaulofilho_. E aí você vai poder seguir o Paulo, que tem várias outras dicas lá também, outras formas de você poder economizar. Você tem também cursos, não é, Paulo? Sim, eu vejo Thiago. que você faz cursos também para o pessoal que quer fazer o curso, como funciona? Legal. Até mesmo você citou o meu Instagram, né? É só a pessoa entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem no direct para mim. Nós temos hoje 2 modalidades. Temos tanto a modalidade online, às vezes a pessoa de outra cidade, de Ribeirão, de cidades da região, e querem fazer aí as aulas, assistir as aulas do conforto da sua residência. Sim. Então nós temos a versão online do nosso treinamento, onde a gente ensina as pessoas a organizarem o seu próprio dinheiro, a realizarem um orçamento claro, tranquilo, de modo com que sobre dinheiro no final do mês. Esse é o nosso principal objetivo nos treinamentos. E nós temos também, para quem é de Sertãozinho ou quer aí fazer os treinamentos presenciais, a gente tem também regularmente alguns treinamentos presenciais que vão ajudar muito nesse sentido. Bacana, show de bola. Só seguir então o Paulo e aí você vai ficar por dentro de tudo, de economizar aí todas as economias. O Paulo está sempre fazendo as postagens por lá. Paulo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, sempre bem-vindo. E a gente espera te receber novamente aí com outros temas. Muito obrigado, Thiago. Mais uma vez, eu sempre me coloco à disposição para você, para o pessoal, para estar aqui no Chega Mais, junto com a TV Tati, junto aí com todos vocês. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Gente, vambora! Chegou a nossa hora, né? Tá na hora da gente ir embora. Quero agradecer demais o seu carinho, a sua audiência nessa quarta-feira. A gente se encontra na próxima sexta-feira com muito mais informação, muito mais diversão para você. Chicó, Creide, Fifi, Furacão, toda a turma reunida aí, né? Reunida aqui te esperando a partir das 8 horas da noite. Obrigado pelo carinho, pela audiência e até lá. Tchau!